Fazia uma noite deliciosa, tão doce, que Dorian dobrou a capa no braço e nem sequer envolveu o pescoço no cachenê. Ao se dirigir para casa, fumando um cigarro, dois jovens, em trajes de recepção, passaram junto dele e um murmurou ao outro: "É Dorian Gray." Ele lembrou-se de seu contentamento outrora, quando os sujeitos o designavam, o espiavam e conversavam a seu respeito. Hoje, estava cansado de ouvir pronunciar o seu nome. Parte do encanto que o prendia à pequena aldeia, onde tantas vezes estivera ultimamente, provinha do fato de ninguém aí o conhecer. Muitas vezes dissera à mulher por quem que se fizera amar que ele era pobre, e ela acreditara. Certa vez lhe dissera que era mau. Ela se pusera a rir, respondendo-lhe que os maus eram sempre muito velhos e muito feios. Que lindo riso tinha ela! Dir-se-ia a canção de uma patativa. Como era graciosa nos seus vestidos de algodão e com seus enormes chapéus. Nada sabia da vida, mas possuía tudo o que ela havia perdido. Quando Dorian chegou à casa, encontrou o criado que o esperava. Mandou-o deitar-se. Atirou-se sobre o divã da biblioteca e começou a pensar em algumas frases que ouvira de Lord Henry. Seria certo que ninguém jamais poderia transformar-se? Então sentiu o ardente desejo de reaver a imaculada pureza de sua adolescência, rósea e branca, como uma vez Lord Henry a definira. Agora se convencia de haver desluzido a alma, corrompido o espírito e criado infernais remorsos. Capacitava-se de que tivera sobre os outros uma desastrosa influência e que nisso encontrara um perverso prazer. Persuadia-se, enfim, de que, entre todas as vidas que havia atravessado a sua e ele havia contaminado, a sua era ainda a mais bela e a mais cheia de promessas. Tudo isso seria irreparável? Não haveria mais esperança para ele? Ah, que tremendo momento de orgulho e paixão! Aquele em que pedira que o retrato assumisse o peso de seus dias, enquanto ele próprio conservasse o esplendor impoluto da eterna mocidade. Toda a sua desgraça provinha daí. Não teria sido melhor que cada pecado de sua vida já tivesse vindo acompanhado de rápida e segura punição? Há uma purificação no castigo. A prece do homem a um Deus justo, longe de ser "perdoai os nossos pecados", deveria ser "castigai-nos pelas nossas iniquidades". O espelho curiosamente trabalhado que, em tempos idos, Lord Henry dera a Dorian, repousava na mesa e, como outrora, os amores de marfim riam em torno. Dorian segurou, como fizera naquela noite inquietadora, quando, pela primeira vez, surpreenderam a mudança do fatal retrato, e lançou seu olhar carregado de pranto sobre o cristal polido e oval. Certa vez, alguém que, prodigiosamente, o havia amado, escreveu-lhe uma carta louca, terminada com essas palavras de idolatria: "O mundo está mudado porque tu és feito de marfim e ouro. As curvas de teus lábios escrevem novamente a história." Esta frase veio-lhe à memória e ele a repetiu várias vezes. Subitamente, sentiu aversão por sua beleza e, atirando o espelho ao chão, esmagou os estilhaços sobre os pés. Era a sua beleza que o havia perdido. Essa beleza unida a essa mocidade pelas quais ele tanto havia rogado. Sim, porque sem essas duas coisas sua vida poderia ter sido sem mácula.
A beleza só lhe fora uma máscara e a mocidade uma burla. Que era, afinal? Um instante viridente e prematuro, uma frase de rumores fúteis, de ideias doentias. Por que a seguira? A mocidade o perdera. Melhor valera não cogitar o passado. Não conseguiria modificá-lo. Em si próprio e no seu próprio futuro é que lhe cabia pensar. James Vane jazia estirado em um túmulo sem nome no cemitério de Selby. Alan Campbell havia se suicidado uma noite, no próprio laboratório, sem revelar o segredo que lhe o forçara a conhecer. A emoção recente, despertada pelo desaparecimento de Basie Howard, cedo abrandaria, pois já começava a diminuir. Ele estava agora inteiramente salvo. Em verdade, não era a morte de Basie Howard que o oprimia. Era a morte viva de sua alma. Basie pintara o retrato que lhe transformara a vida. E ele não podia perdoar isso. O retrato fizera tudo. Basie disse-lhe coisas realmente insuportáveis que ele, a princípio, ouvira com paciência. O assassinato fora, afinal, a alucinação de um momento. Quanto a Alan Campbell, se este se suicidara, foi porque muito bem quis. Ele não era responsável. Uma vida nova. Eis o que Dorian desejava. Eis o que esperava. Seguramente, ele já havia iniciado. Acabava de poupar um ente virginal e jamais tornaria a tentar a inocência. Seria bom. E como pensasse em Hattie Merton, quis saber se o retrato da câmara fechada experimentara alguma alteração. Forçosamente, não devia estar tão repelente como havia sido. Talvez, se sua vida se purificasse, ele chegasse a limpar do rosto da pintura todo estigma de má paixão. Talvez os estigmas do mal já houvessem desaparecido. Se ele fosse verificar. Tomou a lâmpada na mesa e subiu. Ao destrancar a porta, um sorriso de júbilo abriu-se-lhe no rosto, sempre fresco, e demorou-lhe nos lábios. Sim, ele tornar-se-ia bom, e o hediondo objeto que a todos ocultava não lhe seria mais um objeto de terror. Dorian teve a sensação de já achar-se desembaraçado de seu fardo. Entrou tranquilamente, fechando a porta atrás de si, como costumava fazê-lo, e puxou a cortina de púrpura que encobriu o rosto. Um grito de horror e indignação escapou-lhe dos lábios. A não ser o novo brilho de astúcia nos olhos e o aumento das rugas da hipocrisia na boca, nenhuma transfiguração existia. A figura estava ainda mais abominável do que antes. A nódoa escarlate que cobria a mão parecia ainda mais viva. Aí percebia-se o sangue vertido de fresco. Dorian então estremeceu. Seria simplesmente a vaidade que provocara o seu bom ato recente ou o desejo de uma nova sensação, como lhe sugeria Lord Henry com um riso de mofa?